Olá, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? A paz do nosso grande e poderoso Deus. Hoje, mais um dia, Cecília Batista em Portugal. Bom, atualizando Cecília Marcos em Portugal. Agora é o novo nome do canal. Porque eu pedi demissão do meu trabalho para estar totalmente agora trabalhando com o meu esposo nas obras. É assim que eu vou andar agora, gente. Daqui para frente é assim. Logo, vamos estar fazendo o nosso logotipo, nosso uniforme. Então, eu vou contar para vocês como foi a minha primeira experiência trabalhando nas obras. Se estou arrependida, se estou gostando, se estou achando difícil, o que eu estou achando. Então, vem comigo, acompanha aí mais um vídeo no meu canal e vou contar para vocês a minha experiência. Amigos, todos os meus vídeos eu gosto de mostrar fontes. Eu sou fascinada por fontes desde criança, amo fontes. E no Brasil a gente não encontra muitas, muito menos água potável. Diferente daqui de Portugal, que em todo lugar eu encontro fontes, então eu amo filmar as fontes. E principalmente, algumas elas jorram água o tempo todo, 24 horas. Mas algumas elas possuem torneiras, então os próprios moradores me ensinou que antes de pegar a água ou consumir, devemos abrir e deixar sair a água toda, uma boa quantia, porque às vezes elas passam meses que ninguém abre a torneira, em algumas regiões. Então, precisa deixar a água correr. Mas essa água que cai aí, ela já tem um lugar próprio. Embaixo já corre uma fonte, uma nascente de água que passa aí por baixo. Forma as ribeiras, são águas que vão para os plantios, para as terras de muitas pessoas aí que trabalham com agricultura. E a água que cai aí no cimento, que espirra um pouquinho, ela vai evaporar. Ela vai subir para o céu, vai formar nuvens e vai causar a chuva que vai voltar para a terra. Então não há desperdício nenhum. Não vou repetir o que a pessoa chamou meu vídeo, mas foi triste. Então, vou continuar gravando, vou continuar mostrando algumas fontes dessa maneira, porque é o correto, tá? Amo fontes e a água, ela tem que ser, sim, preservada. Mas aqui não há desperdício nenhum. Se vocês verem embaixo, ela tem uma grelhinha, que é onde embaixo já tem o local correto de cair a água. Não há desperdício nenhum. Bom, vamos lá. Aqui já vou mostrar para vocês o trabalho dessa primeira obra. Foi construir um banheiro do zero. Olha aí, não tinha nada, só pedras, um espaço de um terreno. Tinha até uma árvore aí, olha. O Marco teve que tirar essa árvore. Tiramos muitas pedras, tiramos... Gente, muita terra, enchemos 5 a 6 sacos de entulho, quebramos parede, levantamos parede, fechamos parede, foi uma obra bem complexa. Então, para ajudar o Marco a construir um banheiro do zero, foi minha primeira experiência. Olha aí, quando pegamos esse banheiro, não era um terreno onde tinha até árvore aí, tinha muitas pedras que tiramos tudo, para preparar e fazer toda a encanação. O Marco cortou muita parede, aonde ele preparou toda a hidráulica. Começamos um banheiro do zero. E muitas pessoas às vezes falam que eu não trabalho, não ajudo meu marido em nada. Porque muitas vezes, pessoal, eu não filmo tudo que eu faço. Então, agora eu comecei a postar muitas coisas que eu faço, não só no trabalho, também em casa, ou qualquer outro tipo de trabalho. Olha aí, eu tive que aprender a me adaptar, né? Começando usando calça, não tenho costume de usar calça, mas aqui na Europa é essencial para trabalhar e também é essencial por causa do frio. O frio aqui é terrível, não tem como você trabalhar. Então, em todos os trabalhos, geralmente a gente vai ter que usar calça. Aqui não é um país tropical, é onde podemos usar só vestido. Nessa obra, eu carreguei bastante material, lógico que aos poucos. O Marco, ele não quer sentir que está me explorando, me forçando, porque eu sofri um acidente, eu tenho pinos, platina, tenho algumas sequelas. Mas, graças a Deus, eu posso trabalhar normal. Então, muitos blocos aí, ó, que vocês estão vendo, eu carreguei para ele poder fazer paredes. Pisos, carreguei aos poucos para ele poder estar fazendo o revestimento do banheiro, das paredes.
E também, pessoal, o que eu mais ajudo ele é ferramentas. Eu já conhecia um pouco sobre as ferramentas, conheço mais ainda, ele está me ensinando. Então, todo tempo, ele quando está numa escada, em cima do andaime, ele precisa de ferramentas, precisa de máquinas, e eu, com cuidado, pego e entrego essas máquinas para ele, né? Precisa de uma escada, precisa de um apoio para segurar alguma coisa, como alicate, fios, pladur, passar fiação, segurar um armário, estabilizar. Muitas ferramentas aí o Marco precisa, gente, e ele pede a todo tempo ferramenta. Eu não me importo de estar indo buscar. Eu que estou começando a organizar todas as ferramentas, colocar nas caixas, tudo certinho, tudo organizado. Então, quando ele pede, eu já sei onde está. Ele precisa de um parafuso, eu já sei o que é, tamanho, medida. Então, para mim, tem sido um ótimo treinamento para a mente, um ótimo aprendizado. Estou gostando muito de ficar do lado do meu esposo. Essa obra aí realmente não foi fácil, que tivemos que ficar 15 dias lá. E é isso, mulher não gosta de improviso, né? Mas aí, ó, improvisei, a mais de 120 lavei minha quilômetros louça de com uma casa, mangueira, então com uma todo dia pia que foi descartada. ir e voltar, e o gasto ia ser muito grande. Decidimos passar aí alguns dias na obra para terminar logo. E não foi fácil, né? É a minha primeira vez que eu fico tanto tempo assim num ambiente de obras. Já vem o desgaste de estar fazendo uma obra na minha casa, reformando, e agora trabalhar num ambiente assim. Realmente, às vezes eu vejo como a mão de Deus. Porque quando começou tudo isso, foi muito desgastante para mim. E muitas vezes eu reclamava. E eu sei que Deus não suporta reclamação. A palavra do Senhor diz que o Senhor, em momentos quando os filhos de Deus reclamavam, Deus falava assim: eu não suporto mais esse povo reclamando, né? O povo que estava no deserto reclamando, e que às vezes preferia voltar para o Egito. E muitas vezes eu reclamei, sim. Sou ser humano, sou fraca, sou falha. E eu falo, agora sim, eu estou num ambiente onde está bem pior do que da minha casa. Mas por incrível que pareça, Deus fez um mover aí, né? A palavra do Senhor vem nos ensinar que quando reclamamos muito, é tirado até aquilo que a gente não tem. Entendeu? Então eu vejo assim, eu aprendi a enfrentar a situação, enfrentar o problema, resolver da melhor maneira, não se estressar tanto, sabe? Deixa, como diz os português, deixa pra lá, caga nisso. Eu aprendi isso. E quando não tem jeito, eu aprendi a cuidar melhor do meu psicológico e ser grata a Deus. Eu sempre fui grata a Deus no pouco e agora eu estou sendo grata a Deus no muito, porque eu tenho muito. Eu tenho um amor, um marido que me dá muito amor. Eu tenho um marido que é muito companheiro, que é muito compreensivo. Eu tenho um Deus que me dá muito, tudo o que eu preciso, não deixa faltar nada. E aos poucos eu estou alcançando tudo o que eu quero. Às vezes a gente acha que está demorando, mas não é. Deus está dando para a gente uma lição para você valorizar o que Deus tem para você lá na frente. Porque se a gente não der valor para o que Deus dá, quem vai dar, né? Se a gente não der valor no pouco, quando Deus der muito, a gente não vai dar valor. Se a gente conseguir muito fácil as coisas, tem pessoas assim, eu vejo como eu mesmo, que se Deus me der tudo do bom e do melhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar para pessoas que não merecem, eu vou ajudar quem não merece, eu vou desperdiçar com pessoas que me desprezou, que me humilhou, que desdenhou de quando Deus fez um milagre na minha vida. Então eu vou ajudar pessoas que não merecem. Então, quando Deus te abençoar, e quando você está passando num processo muito difícil para conseguir, e você conseguir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai valorizando, porque Deus, quando der uma bênção muito grande, vai ser para você. Tem bênção que vai ser só para você desfrutar, só para você curtir. Não vai ser para você desperdiçar com quem não mereceu. E sim com quem mereceu, quem ficou do seu lado, os amigos verdadeiros que apoiaram, os amigos que sinceramente abençoaram, os amigos que oraram quando você estava num momento difícil. Então eu vejo que tudo isso, hoje, se eu estou num ambiente onde exatamente eu reclamava daquilo, é para mim aprender
E eu vejo a vitória, porque no final dessa obra valeu muito a pena financeiramente e espiritualmente. Eu estou muito feliz e grata a Deus por tudo. Amigos, aqui é tudo que nós trouxemos, né? Compramos um colchão inflável e esse colchão não foi muito bom para a coluna do Marco. Então, o Marco pegou o nosso colchão de casal, meteu dentro da van e trouxe. Tá aí, ó. Forramos o chão com a placa de drywall. Limpei, esse quarto foi lavado, gente. E dormimos, desinfetamos e dormimos aí, né? Foi aí que ficamos 2 semanas. E eu vou dizer para vocês, eu dormi tão bem. Deitava do lado do Marco e dormia depois de tomar um banho, de jantar. Vocês viram aí, tudo, as louças que eu lavo, é porque eu fiz todos os dias a refeição. Mas tinha dias que eu tinha que ajudar muito o Marco, então não dava tempo de eu fazer a refeição, né? Então a melhor maneira da gente economizar era comprando alimento nos mercados, porque restaurante, gente, realmente é de 33 a 40 e poucos euros 2 refeições. Mas um meio da gente economizar era a gente ir nos mercados, né? Principalmente o Pingo Doce, que eu conheço lá, falo porque eu trabalhei lá, fiz treinamento, e a comida não tem conservantes, então a gente comprava, esquentava, comia às vezes em refeitórios do mercado e depois ou a gente trazia e comia na casa. Chegamos também a comer enlatados, não foi fácil. Comida enlatada foi uma necessidade, e refrigerantes, coisas que nós tínhamos cortado da nossa vida, mas devido à correria, e eu também às vezes não dava conta, a gente partia para o enlatado para se alimentar. Então eu vou mostrar para vocês como foi o último dia nessa obra, aonde fizemos um banheiro do zero. Para o Marco, ele já fez muito ao longo da vida dele, então não é novidade, mas para mim foi uma aventura. E eu vou mostrar um pouquinho como é que eu saí, né, no final dessa obra, mas eu digo para vocês, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque realmente uma hora eu vou fazer um vídeo explicando o porquê valeu muito a pena financeiramente, eu mostrando detalhes. As pessoas não gostam que falamos de valores, mas eu acho importante para quem pretende migrar e trabalhar nessa área e não tem noção nenhuma. Porque eu, quando eu estava no Brasil, eu encontrava poucos vídeos assim, vídeos de canais pequenos, pessoas sinceras, e foram vídeos autênticos que me ajudaram e realmente mostrou como é aqui em Portugal. Então, é um vídeo que eu pretendo fazer com muita cautela, para mostrar, gente, eu procuro mostrar essas coisas, a realidade, para que eu não estou aqui para vender sonho de Nárnia para ninguém. É a realidade que às vezes ofende uns, agrada a outros, mas é a minha realidade, é a minha verdade. Então é isso. Não é justo eu ficar só falando e não mostrar, dar um feedback do que como foi, né? Não vai ser nesse vídeo, esse vídeo é para mostrar o meu eu estou mostrando aqui o meu particular. Nesse momento o Marco não está aqui, só está eu sozinha desabafando com vocês. Ele vai assistir esse vídeo junto com vocês. Então eu estou abrindo o meu coração de como foi os meus sentimentos, as minhas emoções nessa obra aí, para a mulherada que pretende acompanhar o marido. Quem sabe aí eu vou servir como exemplo para alguém, né? Um exemplo às vezes meio louca, meio pirada. A sua idade, Cecília. Mas gente, eu estou tão feliz. Estou muito feliz. Como vocês veem aí, eu passei um longo tempo aí sozinha nesse banheiro, nessa casa de banho, né? Como se diz aqui em Portugal, porque o Marco estava instalando portas, fazendo reparação de tomada, e tinha muita coisa que o Marco fez nessa casa, não só essa casa de banho. Então a limpeza era justo que ficasse para mim, né? Aí eu limpei todo esse banheiro. Tirei todo o excesso de rejunte para deixar o azulejo limpinho, todo o excesso de massa do teto. Então, foi um longo trabalho aí, né? Não foi feito de qualquer maneira, não podemos deixar. E eu gostei, gente, foi muito, muito bom, muito trabalho, mas eu gostei. Também aprendi muita coisa, como tirar sem estragar, sem manchar as paredes, sem danificar, né? Você imagine. Depois de todo um trabalho de fazer isso aí, eu estragar alguma coisa, né? Então, não é de qualquer maneira. Parece que mas não é. Tem todo um jeito certo de fazer a limpeza após obra. E eu nunca tinha feito. Então, para mim, foi mais um aprendizado. Foi a primeira vez que eu limpei rejunte preto.
Olha aí o chão, tava todo preto por causa do rejunte, que a proprietária escolheu a cor preta, né? Para combinar com os acabamentos. Aqui em Portugal se fala betume. Eu não sabia, aprendi isso com o Marcos também, que a palavra também muda, né? Nunca ouvi falar essa palavra, betume. Aprendi aqui. Então, tá aí, para quem é português, agora se não entendeu, vai entender. É betume. E para nós brasileiros, temos costume de falar rejunte. Quando rejuntamos, unimos as peças e passamos o rejunte. Betume, pessoal, fica aí registrado. Enfim, tá aí, limpei, tirei os excessos, depois passei um paninho e deixei tudo limpinho, bonitinho. Deu trabalho? Sim, deu trabalho. Não foi em minutos que eu fiz isso, não, gente. Olha aí o trabalho que deu. Depois tirei também depois de ter tirado das paredes, parti para o chão, né? É isso. Mas no fim vocês vão ver que valeu a pena como que ficou essa casa de banho. Ficou excelente. Realmente ficou um lugar muito agradável, né? Uma casa de banho que você entra, parece que foi feita assim num passe de mágica, mas não foi. Agora, meus amigos, vou mostrar para vocês mais um pouquinho dos bastidores, o meu particular, como foi aí no final dessa obra, né? Como vocês vão ver a realidade, como que foi encerrando, terminando essa obra. Instalado de chuveiro, poli, sanita, armarinho, tô cansada. E é isso aí, já está. Gente, a vontade é tanta de ir embora que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui tá vazio. Eu carreguei. O que eu carreguei? Tudo sozinha. Vou mostrar pra vocês. O carro tá aberto. O Marco tá lá arrumando a porta. Ele falou, vai tirando algumas coisas. Falou algumas coisas. Ainda tem um carrinho. Vou mostrar pra vocês tudo que eu carreguei sozinha. As coisas que estavam aqui. Só não vou levar o colchão porque eu não aguento. Olha aí, gente. Tudo isso. Ai, ai. Eu carreguei sozinha. Ele vai puxar até minha orelha. Mas assim... Olha... Vamos lá pegar mais algumas coisas. Então... Porque... Quero ir embora. Deu meu psicológico, deu. Já tô não sei quantos dias fora da minha casa. Ah, deu, pra mim deu. Vou levar a riscadeira. Aqui, ó, ele tá lá arrumando a porta. Não vai ficar parado esperando ele fazer tudo. Eu já fui lá, limpei o rejunte do banheiro, do chão. Vocês viram aí como tava feio, né? É escuro o rejunte, então deu trabalho pra sair. Ó a miséria, gente. Ó a miséria que tá... que tá... Ai, Jesus, caiu meu x-ato. Aí, vou deixar o Marco carregar tudo. Cuidado aqui. Eu vim. Ele que é o organizador. Mas, devido à situação, acho que ele não vai brigar. Tá caindo tudo, gente. Acho que ele não vai brigar comigo, não. Depois, se ele quiser vir arrumar alguma coisa, ele vem. Isso aí, ó. Botei ali. Caiu o x-ato ali, eu vou lá pegar. Pedaço da azulejo. Quero ir embora pra minha casa, gente. Não vou nem tomar banho aqui, vou tomar banho na minha casa. Sabe? É bom, mas demorou muito. Aqui um mês. Estamos um mês nesse vai e vem e 2 semanas direto aqui. A hora boa é essa, ir embora. Ô, glória. Essa é a melhor hora, gente. Vocês nem sabem. Ó, ainda tem muita coisa. Tem aqui umas ferramentinhas. Vou estar levando aqui, ó, picareta. Ó, vou mostrar pra vocês. Não vou nem dar pause. Ó, picareta, enxada.
Esse aqui é do Marco. Já vou levar. Porque a gente, se não vai embora, esquece. E é longe. Depois a gente acaba não voltando. Minha cadeira. Então, na hora que ele sair, só vai ter praticamente a parafusadeira. Deixei a caixa de ferramenta, porque vai que ele precisa de alguma coisa. Eu acho que daqui a pouco não cabe nem nós lá dentro. Misericórdia. Ui, cai não, corno. Gente, quero ir embora, hidratar meus cabelos. Eu tô lavando aqui, eu comprei creme, mas não é a mesma coisa que em casa. Não é. Hoje eu nem usei touca, porque eu tava com a cabeça muito abafada, eu tava coçando o calor. Nem usei touca. Também eu não mexi muito com perua, com poeira. Só agora na hora de ir embora que... Só agora na hora de ir embora que eu mexi um pouquinho de poeira. Coisa pouca também, né? Vou desmontar minha cadeirinha. Isso aí, gente. Bora, graças a Deus. Foi a primeira vez que eu usei um colchão de acampamento. Então, não sabia como desinflamar ele, como esvaziar ele. Olha aí. Aí eu fui dobrando ele, fui sentando em cima. Eu resolvi filmar um pouquinho para vocês verem, né? O trabalho que deu, gente. E aí eu já estava tão cansada que eu quase tirei um cochilo em cima desse colchão. Mas eu acho que esse colchão é inimigo de nós mulheres, porque ele não colaborou. Deu trabalho. Fiquei com o dedo aí, enfiando no buraquinho, segurando um pininho para o ar poder sair, né? Tem a maquininha de encher, não sei nem onde estava essa maquininha, mas depois eu achei ela no meio das ferramentas. Se tinha um outro meio de esvaziar ele mais rápido, eu não sei. Eu sei que fui apertando ele e com o peso do meu corpo fui tirando o ar. Mas aí teve uma hora que ele fez uma maldade comigo. Eu já estava aí há alguns minutos, já estava nervosa com esse colchão que não esvaziava logo. Aí fui dobrar ele com mais força, espremi bem ele, joguei o corpo em cima e... Quando eu pensei que ele ia murchar mais rápido, ó, joguei o corpo em cima, ele me jogou no chão. Fiquei nervosa, já falei, já esvaziar logo isso aqui. Ai, ai. Aí consegui, esvaziei o colchão, deixei de lado, embora para casa. Eu deixo aqui a minha experiência com vocês. É totalmente diferente, porque toda a minha vida eu trabalhei para as outras pessoas. Trabalhei por contrato, concursada, CLT... estagiário. Eu comecei sempre trabalhando para as outras pessoas. Foi assim que eu aprendi, né? Muitas vezes a minha família toda também assim não tinha um espírito de empreendedor e trabalhar para si mesmo. Quando eu conheci o Marco, começou a mudar a minha visão, a minha mente, né? Para ter uma segurança, a gente não precisa ter um contrato, uma CLT, porque que estabilidade você tem? A pandemia nos mostrou que a única garantia que nós temos, a única segurança que nós temos é no Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, que Ele cuida da gente nos piores momentos. Durante a pandemia, eu reformei minha casa, eu concluí mais uma faculdade, o Marco tirou a habilitação dele, nós vendemos nossa casa, tiramos nosso passaporte, nos organizamos e mudamos para a Europa logo no final da pandemia. Então, durante a pandemia, eu abri a minha visão. O que eu fazia artesanatos como um hobby começou a me dar muito lucro, muito dinheiro durante a pandemia. E mesmo assim eu vendi, eu lucrei, as pessoas compravam, a vida seguiu, gente. Em meio a tantas tragédias, tantas pessoas que o Senhor recolheu, tantas dores, amigos queridos que partiu, mas a vida seguiu. Então, abriu a minha mente. Quando eu vim para Portugal, eu já vim mais preparada e já vim decidida com o Marco, que nós iríamos enfrentar o que tivesse, trabalhar no que tivesse. Quando nós tivéssemos a nossa casa paga e quitada, nós iríamos trabalhar para nós. Traçamos 3 objetivos. O primeiro deles era nós estar legalizado. O segundo, comprar a casa e quitar. E o terceiro, trabalhar para nós mesmos. E para a honra e glória de Deus, em menos de 5 anos, conseguimos realizar todos esses objetivos. Sim, tenho a minha casinha, ainda não está toda reformada, mas é minha. É da minha família. Eu, meu esposo, meu filho, dormimos aqui em paz. Graças a Deus Altíssimo
tudo Ele tem nos honrado nessa terra. Então, trace os seus objetivos, mas não faça sozinho. Coloque Deus sempre no começo, que durante o trajeto Ele vai te ajudar. Nas dificuldades Ele vai te entender, Ele vai te socorrer, Ele vai te perdoar e a vitória é certa. Então, agradeço a todos vocês que ficou até aqui, que tem acompanhado comigo essa experiência. Se eu falar que é fácil, que eu saí, mas sempre sorrindo, gente. Não é falsidade, é sempre minha alegria que vem do coração essa felicidade. Eu estou dormindo tão bem que eu já engordei mais uns 3 quilos. Mas eu prometo para mim mesmo que eu vou mudar também essa história. Então vocês vão acompanhar aí todos esses conteúdos que vem pela frente da nossa vida, reformando, trabalhando e vivendo em Portugal. E sem vocês eu também não teria conseguido muitas coisas que Deus abençoou através desse canal. Através desse canal eu consegui muitas bênçãos, móveis que eu precisava, material que eu precisava. E as orações de vocês têm chegado aos pés do meu Senhor Jesus Cristo. E eu entrego cada um todos os dias na presença do Senhor, que o Senhor retribua em dobro. Amo vocês, fique com a gente. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem chegou agora, faz um tour aí. E Deus abençoe sua vida. Vamos crescer junto comigo, em nome de Jesus. Fique todos na santa paz de nosso Deus.